porque naquele momento eu me encontrei. Então, assim, a farmácia foi um caminho para a minha descoberta enquanto cientista. E ele continuou, ele só brincava que ele falava assim, eu tenho uma pós-doc em Marajá que não precisa de dinheiro para trabalhar. Aí eu falava assim, eu preciso muito, mas naquela época não podia ter a bolsa da FAPERJ e ter o emprego. Ele é vital, a gente precisa estar bem para que a coisa flua bem. Meninas das Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da professora Roberta Olmo Pinheiro. Obrigada, professora, por estar aqui com a gente e se apresenta brevemente. Olá a todos e todas, é uma grande alegria estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Roberta Olmo, sou farmacêutica e atualmente sou pesquisadora do Laboratório de Hanseníase na Fiocruz do Rio de Janeiro. Então, Roberta, você é graduada em farmácia, né? Como você disse pra gente, pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E como que surgiu o seu desejo em realizar esse curso e quais foram aí seus desafios durante o período da graduação que você lembra? A minha história é um pouco engraçada porque eu fui alfabetizada muito nova. Então, isso fez com que eu ingressasse na universidade muito nova também. Eu tinha 14 para 15 anos quando eu tive que decidir a minha carreira científica. Ou seja, eu ainda era muito nova e até então eu tinha muita vontade de fazer comunicação social. Eu sempre gostei de literatura portuguesa, gostava de poesia. Só que meu pai chegou para mim um dia e disse assim, filha, essa área é muito difícil, essa área tem muita concorrência, vai ser muito complicado para você. Por que você não escolhe uma profissão que tenha menos concorrência e tudo? E eu tinha poucas referências e eu tinha uma prima que ela era farmacêutica e eu admirava profundamente. Um dia ela me levou no trabalho dela e falou, isso aqui é legal, achei bacana. Falei, vou tentar farmácia. Eu sabia que eu não queria medicina porque eu achava que eu teria dificuldade de interação com pessoas. Direito nunca foi muito minha vontade. E aí, dentro daquele meu repertório ali, eu tinha alguns familiares na área de farmácia e falei, vou tentar. E algo assim que eu comecei um pouco receosa se seria aquilo mesmo, acabou se tornando uma grande paixão. Logo no segundo período de universidade, eu ingressei num grupo na UFRJ, que era o Programa Especial de Treinamento da CAPES, que era coordenado pelo professor Luiz Eduardo Carvalho. E lá nesse grupo, eu uni duas grandes paixões, que era justamente essa questão da escrita, né, que eu sempre gostei de escrever, de ler, e ele me propôs um projeto que era estudar a percepção pública sobre medicamentos. Então, eu trabalhava justamente com material, né, de revistas não científicas voltadas a público leigo, e pegava essas notícias que saíam de medicamentos e como essas notícias eram veiculadas, fazendo uma espécie de propaganda indireta de medicamentos. E foi um grande aprendizado, porque ali eu despertei, né, um espírito crítico, comecei a fomentar esse espírito crítico em relação à saúde, à difusão, né, do conhecimento como um todo. A partir do quarto período, eu já senti necessidade de ingressar num laboratório de pesquisa para fazer iniciação científica. Eu havia estudado o ensino médio numa escola tradicional, então eu não tinha, né, a vivência de laboratório que alguns dos meus colegas que vinham de cursos técnicos tinham. Então, eu senti necessidade de ingressar e talvez um desafio tenha sido esse, porque eu estava num curso que era integral e tinha que conciliar o horário das disciplinas com a minha vivência dentro do laboratório para esse despertar científico, né? E foi aí que eu tomei a decisão de abrir um semestre a mais na minha graduação, do qual eu não me arrependo, e eu me encantei pela vida científica. Então, hoje eu brinco que eu digo que eu não sou farmacêutica, que eu sou imunologista, porque naquele momento eu me encontrei. Então, assim, a farmácia foi um caminho para a minha descoberta enquanto cientista. E eu entrei no laboratório de imunofarmacologia, comecei a trabalhar com a doutora Bartira Bergman, na UFRJ, também no Instituto de Biofísica. Inicialmente, eu acompanhava uma estudante de doutorado, que era a Silvia Amaral,
Nós trabalhávamos com calancoepinata, em tratamento de leishmaniose experimental. Logo depois eu já fui tendo um projeto que eu assumi na bancada, e ali a coisa aconteceu de uma forma que não parou mais, e hoje eu estou aqui, né? Me encontrei. Foi uma escolha. A farmácia foi um caminho, né? Um primeiro passo para várias outras coisas que aconteceram depois. E você seguiu aí na carreira científica e acadêmica, você realizou o mestrado em ciências na biofísica da UFRJ. E como foi aí decidir seguir por essa área? Você já falou que já estava inserida no laboratório, né? Mas conta um pouco para a gente sobre como foi essa experiência de estar realizando o mestrado. Olha, foi tão natural. Eu lembro que quando eu terminei a graduação, foi uma época que praticamente não tinha farmacêutico no mercado no Rio de Janeiro. Foi um período de expansão de redes de farmácias e drogarias no Rio de Janeiro. E não tinha farmacêutico, ainda não tinham abertos todos esses cursos de farmácia que existem hoje, né? Eram praticamente 3 cursos de farmácia em todo o Rio de Janeiro. E a gente termina a graduação, pipocam aqueles concursos. Eu cheguei a fazer um concurso, eu fui aprovada em primeiro lugar num concurso para farmacêutica no município de Rio das Ostras, né, que é um município aqui próximo. E eu não quis, porque eu havia passado no mestrado. E algumas pessoas disseram assim, mas você vai abandonar um concurso público para fazer o mestrado? Mas eu sabia o que eu queria. Agora eu já sabia. Se lá com 15 anos eu não tinha muita certeza, naquele momento, já próximo a 20 anos de idade, eu já sabia exatamente o que eu queria para a minha vida. Aquela minha vivência da iniciação científica, ela foi vital e determinante para eu saber que eu não queria estar numa unidade hospitalar, num dispensário de medicamentos, que eu queria era fazer ciência. Eu queria estar num laboratório, eu queria desenvolver um projeto, eu queria esse ritmo de vida que a ciência dá, de a cada dia um novo desafio. Eu queria me desafiar, eu gostava dessa adrenalina que a ciência traz para a gente, né? E aí não teve mais jeito. Então, a escolha pelo mestrado foi muito fácil, né? Eu não tive a menor dúvida. E aí a gente caminhou. Inclusive, eu realizei, né, a minha dissertação de mestrado no mesmo laboratório em que eu fazia iniciação científica. Então, isso foi muito, assim, natural para mim. Eu mudei a linha, porque eu estava num laboratório que ele tinha 2 vertentes. Uma vertente de vacinas e farmacologia, e uma vertente mais de mecanismos de patogênese, imunologia. E é interessante que as coisas foram acontecendo meio que natural, não foi uma coisa assim programada. Eu iniciei num projeto que trabalhava com essa coisa mais focada, né, na quimioterapia para leishmaniose, mas quando eu vi, eu estava completamente apaixonada pela imunologia, por mecanismos de patogênese, e naturalmente eu fui direcionando o meu projeto para uma linha que estava próxima aos meus interesses da época, e encontrei uma orientadora que foi me permitindo essa expansão e essa abertura de conhecimento na minha formação. E você seguiu também para o seu doutorado, também na biofísica da UFRJ, e como foi daí mais esse passo para a sua formação acadêmica? Então, na época, a CAPES, ela tinha um programa de bolsas que se você... Na verdade, eu não lembro exatamente se era CAPES ou CNPq, mas eu lembro que eu fiz um modelo de mestrado que era conhecido na época como mestrinho, porque como eu já vinha de uma experiência de iniciação científica, então com 1 ano e 6 meses, eu já tinha minha dissertação pronta. Então, nós defendemos o mestrado com 1 ano e 6 meses, e aí automaticamente eu migrei para o doutorado. E, então, eu segui dentro de uma mesma linha, né, no mesmo laboratório, com a doutora Bartira Rossi Bergman, e aí a gente foi ampliar, né? No doutorado, obviamente, nós ampliamos a nossa linha de pesquisa para uma vertente mais focada em mecanismos de resposta a vacinas contra a leishmaniose tegumentar, e nós trabalhávamos justamente observando mecanismos de imunossupressão que aconteciam com alguns antígenos que eram utilizados no desenvolvimento de vacinas. Então, era um modelo experimental, mas que foi bastante rico, foi um período muito rico para mim, em termos de aprendizagem, em termos de vivência acadêmica,
durante o meu doutorado, eu busquei explorar todas as possibilidades possíveis que a academia me ofertava. Então, eu fui representante de alunos no Conselho Deliberativo da minha instituição, eu fui representante de alunos do programa de imunologia, eu participei ativamente na realização do simpósio Carlos Chagas Filho, que nós organizávamos, que era um encontro, né, de todos os alunos do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, do qual eu fazia parte. Então, eu busquei vivenciar esse período, né, muito rico, para essas interações também, para além do laboratório, que eu considero que são fundamentais para que a gente tenha uma percepção exata do que é a carreira científica, né? E essa troca, ela foi muito rica a ponto de eu não ter dúvidas do que eu queria para a minha vida. E teve até um momento que eu passei por uma situação pessoal um pouco complexa, já próximo ao final do doutorado. Eu já estava casada, eu casei muito nova, conheci meu esposo no laboratório, e aí nós casamos, eu casei com 21 anos, né? E eu falava assim, vou casar velha e tal, mas aí aquelas coisas que acontecem, casei com 21 anos, e aí houve um momento em que eu passei por uma situação pessoal complexa, havia perdido meu pai, precisei retornar para dar um suporte em casa, e falei assim, a gente estava num momento em que tinham 10 anos que não aconteciam concursos públicos no Brasil. Foi logo perto daquele término do governo do Fernando Henrique Cardoso. Eu estava muito insegura com o término do meu doutorado, eu não sabia se eu ia conseguir um emprego, se eu ia conseguir uma bolsa de pós-doutorado, como é que seria aquilo. E eu resolvi tentar um emprego numa universidade particular. Então, eu fui conseguir esse emprego, mas eu sabia o tempo todo que eu queria fazer pesquisa. Então, eu lembro que cheguei um dia para a minha orientadora e disse assim, olha, eu vou abrir mão da minha bolsa, porque eu preciso desse emprego nesse momento. Mas eu vou trabalhar todas as noites, mas vou continuar vindo ao laboratório porque eu quero fazer ciência. E foi uma decisão importante por um momento da minha vida, porque eu precisava daquilo. Assim, eu me desdobrava, eu digo que foi um momento da minha vida que eu só trabalhava, porque eu ia para o laboratório o dia todo, e à noite eu dava aulas, assim, e foi profundamente enriquecedor, porque eu tive a oportunidade de começar ali a desenvolver a didática, a troca com pessoas que tinham uma vivência completamente diferente da minha. Eu lembro que quando eu entrei numa sala de aula a primeira vez, eu tinha 23 anos, e a maioria dos meus alunos eram muito mais velhos do que eu, porque eram pessoas de curso noturno, que muitos vinham de trabalhos e tudo. Então, assim, a troca foi muito enriquecedora. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi, assim, que eu não conseguiria ser feliz se eu não conseguisse alinhar a vida acadêmica, as aulas, com a minha atividade de pesquisa. Então, por isso, eu tentei o tempo todo equilibrar, né, as minhas necessidades financeiras e tudo, com a minha carreira acadêmica, de modo que eu não me distanciasse da pesquisa, porque a pesquisa era o que realmente me deixava, sabe, feliz, aquela coisa que fazia eu acordar de manhã e falar assim, estou saindo para trabalhar com alegria. Era isso aí. E você acabou também realizando um período de pós-doutorado no Laboratório de Biologia Imunitária da UFRJ. E, posteriormente, você passou por um período também como pesquisadora visitante no Instituto Oswaldo Cruz. Qual foi a importância aí desses períodos para sua formação, né? Você já estava atuando como professora, porque a gente sempre fala, né? O pós-doc, o pesquisador visitante, você já não é mais visto como aluno. Então, às vezes a gente tem vários limbos que eu gosto de falar nos períodos acadêmicos, né? A gente nunca sabe muito bem o que vai acontecer e como é que vai ser o próximo passo. Como é que foi isso para você? Então, ir para o Laboratório de Biologia Imunitária fazer o meu pós-doc foi um grande presente, né? Eu fui trabalhar com o Dr. George dos Reis, que era para mim já desde a minha, né, do mestrado, doutorado, uma grande referência na área de imunologia. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo George, assim, pela pesquisa, pelos estudos que ele realizava. E quando eu estava terminando o doutorado, eu vi que a linha de pesquisa, o caminho que eu estava seguindo era muito mais próximo com as linhas de pesquisa dele. Então, eu conversei com a Bartira e falei, Bartira, acho que eu preciso mudar de laboratório. E ela me apoiou, ela inclusive me ajudou a conversar com ele. Ele me aceitou prontamente no laboratório.
E eu fui, assim, no gás, assim, aprendi muito com ele. A gente sabe que o período do pós-doutorado, ele é um período que, teoricamente, você é um profissional, mas você tem aquela incerteza porque você não tem um emprego, né? E no meu caso, eu dava aulas à noite na universidade, e aí ele chegou a pedir uma bolsa para mim, na época, e a bolsa chegou a ser aprovada, mas eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, professor, o senhor está vendo que eu estou vindo todo dia no laboratório, eu não deixo de vir. Vamos fazer o seguinte, eu não vou querer a bolsa não, deixa que eu venha aqui porque eu tenho meu emprego, eu não quero largar o meu emprego. Ele não disse nada, nenhuma palavra, e ele continuou. Ele só brincava que ele falava assim, eu tenho uma pós-doc em Marajá que não precisa de dinheiro para trabalhar. Aí eu falava assim, eu preciso muito, mas naquela época não podia ter a bolsa da FAPERJ e ter o emprego, então foi uma opção minha. Eu queria ter essa segurança de saber que eu não ia ter que ficar a cada 12 meses renovando. Então, eu preferi seguir esse caminho. E conseguia conciliar. Tem pessoas que têm dificuldade. Eu conseguia, então estava tudo bem. E eu trabalhei. Aí foi interessante que logo o primeiro projeto que ele me propôs, logo que eu comecei a realizar, 2 meses depois foi publicado um trabalho que era exatamente aquele projeto que eu estava fazendo. Então, imagina, eu fiquei assim, naquela tragédia, né? Publicaram o estudo que eu estou fazendo antes de mim, e agora? O que eu vou fazer? E o George chegou um dia no laboratório e falou assim, olha só, li um artigo aqui de Mycobacterium tuberculosis, mas eu queria que você desse uma lida, porque tem um processo de autofagia aqui. Pega esse trabalho, dá uma lida, vamos tentar fazer uma coisa dessas em Leishmania. Mal sabia o George que ele era tão visionário que ele estava ali fazendo a destinação da minha carreira. Porque hoje eu trabalho com micobactérias numa linha que é a linha que ele me apresentou o artigo. E ele me influenciou muito. Meus principais artigos foram desenvolvidos a partir de discussões e perspectivas lançadas à época do Laboratório de Biologia Imunitária, em modelos de Leishmania, mas que eu consegui transpor para micobactérias e tenho trabalhado com isso. Né? E aí, ainda no laboratório do George, eu tive a oportunidade de ser professora substituta na UERJ. Só que logo que eu comecei a ser professora substituta, trabalhando com a Silvia Amaral, com a Patrícia, entrou uma greve por um período assim, muito longo na UERJ. E aí aquilo foi muito frustrante, né? Porque chegou... E aí começaram a acontecer os concursos públicos. Eu falei, vou fazer concurso. E aí concurso para a área acadêmica é uma coisa extremamente desafiadora, porque você tem que, né, ter todo um conhecimento, estudar todos aqueles tópicos, e aí você concorre com pessoas as mais diversas. E eu estava nesse período, né, tinha terminado o doutorado, estava ali bem recém-doutora mesmo, e os concursos que estavam começando, vinham aquelas pessoas que já tinham 10 anos que tinham terminado o doutorado, que tinham ido para o exterior, que voltavam com aqueles super currículos, e aquilo estava me amedrontando um pouco. E aí chegaram para mim e falaram assim, concurso você faz até passar. Eu falei, então vamos embora. E comecei a fazer uns concursos públicos. E aí aconteceu uma situação que eu considero um ponto assim, chave na minha vida. Eu fui fazer um concurso para imunologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, concorrendo com várias pessoas. E quando eu cheguei nesse concurso, eu não estava longe de ser uma das favoritas do concurso. Meu currículo não era dos melhores, mas, por incrível que pareça, quem tinha os melhores currículos foi sendo desclassificado. Ou na aula, ou tudo. E no final, ficamos eu e uma colega de corredor, a Lúcia, uma pessoa maravilhosa, que a gente tinha uma relação super bacana. E a Lúcia ainda virou para mim e falou assim, Roberta, acho que você tem um pouco mais de chance do que eu, porque você ainda está com um currículo melhor do que o meu e tal. Quando chegou na última prova, na hora de fazer a prova, eu tive uma crise de ansiedade. Hoje eu sei que foi uma crise de ansiedade, mas na época eu não sabia. Quando sortearam os 3 tópicos para escrever, eram 3 tópicos que eu dominava muito. Um dos tópicos, eu tinha acabado de escrever um capítulo de livro sobre aquele tópico. Então, eu fiquei numa alegria que eu falei, nossa, esse concurso é meu, passei. E aí, na hora de transpor para o papel, eu não consegui escrever uma linha. Eu fiquei uns 30 minutos que eu não conseguia escrever uma única linha. Eu baqueei naquilo, assim, eu fiquei... E aí eu falei, não. Aí
depois que eu acalmei, fiquei nervosa, e olhava para a Lúcia estava lá, frenética, escrevendo as coisas dela. Eu falava, não, gente, não vai dar certo, como vai ser? E aí, no final, o resultado foi que a Lúcia conseguiu ficar em primeiro lugar e eu em segundo. E você sabe qual foi a nossa diferença? Ela ficou com média 85,8 e a minha foi 85,5. Você tem noção do que é perder um concurso por 0,03? Eu fiquei muito mal. Eu saí aquele dia e todo mundo... Aí o diretor do instituto veio falar comigo, não, fica tranquila, a gente vai tentar uma segunda... Eu sei que eu vim para casa, assim, chorando. Eu falei, gente, como é que alguém perde um concurso assim? E eu podia ter escrito melhor aquelas coisas que a gente fica na cabeça, né? Mas na vida eu acho que é assim, as coisas que são desafiadoras, elas acontecem não para a gente desanimar, elas acontecem para a gente repensar o que precisa ser modificado e mudar. Então esse concurso eu considero que ele foi um divisor de águas, porque ali houve um despertar. Eu olhei e falei assim, agora eu preciso fazer uma escolha, não dá para levar essa vida louca que eu estou vivendo, de dar aula todas as noites até tarde, de ficar no laboratório todo dia, indo final de semana para compensar, eu preciso fazer uma escolha. E aí abriu a vaga para pesquisador visitante na Fiocruz. Aí eu larguei todas as aulas que eu estava dando e fui fazer a seleção do pesquisador visitante. E era uma seleção assim, que tinha um perfil, né? Profissional com experiência em citometria de fluxo, imunologia, não sei o que, eu não sabia nem para onde eu estava indo. Eu falei, vou tentar. Eu quero agora focar na ciência. E eu estava no momento no laboratório do professor George, que a gente tinha fechado o nosso trabalho em autofagia, e ele chegou para mim e falou assim, agora você precisa ir para o exterior, porque vai ser importante para você uma vivência fora. Só que aí o meu esposo passou em primeiro lugar no concurso da Fiocruz. E aí eu tinha conseguido uma bolsa de pós-doc para ficar 3 anos no exterior. Aí eu falei assim, gente, vamos fazer um casamento à distância. Já estava tudo mais ou menos acertado. Mas aí pintou o pesquisador visitante na Fiocruz, eu uni o útil ao agradável. Aí fui para a Fiocruz como pesquisadora visitante e cheguei lá, caí num laboratório de Hanseníase, mas para trabalhar com vacina para tuberculose. E aí eu falei, gente, sempre trabalhei com camundongo, modelo experimental, e eu lembro que a doutora Eusenir Sarno, que foi a pessoa que me recebeu, que era chefe do laboratório, ela olhou para mim e falou assim, só depende de você, da sua capacidade de se adaptar e de querer aprender. Eu falei, tô dentro, conta comigo. E esse tô dentro, conta comigo, eu tô lá até hoje. E você também, além disso tudo, eu tava pensando mil coisas enquanto você tava falando, eu até fiquei meio perdida aqui. Que eu tava aqui imaginando como é que foi esse processo, porque realmente perder o concurso deve ser um pouco traumatizante. Mas perdi para uma grande amiga. Então... Exatamente. E perdeu, mas não perdeu, né? Porque atualmente você está aí como pesquisador em saúde pública do Laboratório de Hanseníase da Fiocruz, né? Além de estar atuando como coordenadora adjunta do curso de pós-graduação em Biologia Parasitária também na Fiocruz. É cientista nosso estado, da FAPERJ, bolsista produtividade CNPq. E como que você lida atualmente com todas essas atribuições, com a parte da pesquisa, a parte administrativa do trabalho? Isso é inerente, né, à nossa condição de cientista. A gente acaba tendo que fazer a parte burocrática também. Você tem que fazer a gestão do laboratório. Eu tenho até bastante suporte, né, em termos de secretaria, para as ações, mas a gente precisa ter esse foco. Eu digo que o cientista ele é um profissional que ele é múltiplo, porque ele tem que saber comunicar ciência, ele tem que saber pensar ciência, fazer a ciência, né? E ele tem que saber também fazer a gestão da ciência no laboratório, ele tem que saber captar recursos, ele tem que saber administrar esses recursos. Então, é uma carreira que ela amplia muito a nossa perspectiva de vida como um todo, né? É claro que dentro do cenário científico você pode escolher caminhos os quais você vai focar mais. Mas eu sempre gostei muito da questão da gestão também, de auxiliar, né? De fazer parte ali,
E eu sempre gostei muito do ensino. Apesar de gostar muito da pesquisa, uma das coisas que eu mais senti falta quando eu fui para a Fiocruz foi a falta da relação com os jovens, essa troca, essa energia que os jovens trazem para a gente, sabe? Porque eles nos desafiam, levam a gente a querer mudar, a reciclar. Muitas vezes a gente está seguindo por um caminho, você tem um aluno que chega, mas pensa assim, e te mostra um programa novo, uma tecnologia nova. Essa relação ela é muito salutar. Muitas vezes o aluno pensa assim, o professor ele transmite o conhecimento, mas a gente aprende muito com os alunos, né? Isso é uma troca. E eu sentia muita falta, porque eu tinha os alunos de iniciação científica e tudo, mas eu tinha falta de estar em sala de aula. Então, à medida em que eu entrei numa pós-graduação para orientar os alunos, eu logo comecei a me envolver e oferecer disciplinas, porque eu queria estar próxima aos estudantes. E aí aconteceu uma coisa natural, eu recebi um convite para fazer parte da comissão de pós-graduação do programa de biologia militar, de biologia parasitária, estou confundindo com o nome do laboratório do George. E aí comecei a trabalhar e vivenciar as questões da pós-graduação, né, do programa de biologia parasitária mais próximo. E aí acabei sendo convidada no ano passado para estar na coordenação adjunta junto com o professor André Roque. E desde então eu tenho buscado auxiliá-lo, né, nas demandas da pós-graduação. E isso faz com que eu tenha ainda uma relação muito mais próxima com os nossos discentes, né, desde não só nas disciplinas, mas nas questões burocráticas acadêmicas, de orientação, nas questões até mesmo emocionais, muitas vezes que os discentes vão vivenciando, que precisam muitas vezes serem ouvidos, nessa troca, né? E é algo que me enriquece, que me motiva, que me faz assim, crescer como pessoa. Eu gosto. No laboratório, eu estou atualmente como chefe adjunta do laboratório de Hanseníase. O nosso laboratório ele conta com uma unidade assistencial também, com um ambulatório, Souza Araújo. Então, auxiliam nas questões burocráticas, na determinação lá de pessoas e tudo. Então, até gestão de recursos humanos, a gente vai tendo que se capacitar. Felizmente, eu estou numa instituição que me auxilia bastante. Então, hoje, a Fiocruz ela tem programas, né, que têm sido desenvolvidos para capacitar os pesquisadores cada vez mais nesse processo. Então, a gente tem o Lab Manager, que está sendo desenvolvido, que é uma capacitação para que os pesquisadores tenham essa visão mais gerencial e possam trabalhar melhor essa gestão de ciência nos laboratórios. Nós temos cursos periódicos de capacitação em qualidade, biossegurança. Então, tudo isso vai favorecendo. Então, é algo que eu tento equilibrar, né? Então, em alguns momentos, assim, o lado cientista pesa mais. Em alguns outros, o lado gestora. E eu acho que o nosso grande desafio é equilibrar isso, né? É fazer isso com equilíbrio, de modo que a gente cresça em todos os aspectos. Em 2021, a sua atuação em pesquisa fez com que você aparecesse no ranking da empresa Expertscape como uma das principais especialistas em hanseníase no mundo, na posição de 32ª colocação. E em 2017, seu aluno recebeu um prêmio da Oswaldo Cruz de teses, diploma de orientação de tese vencedora na área de medicina pela Fundação Oswaldo Cruz. Você poderia comentar para a gente sobre a importância desses reconhecimentos, né, para um cientista? Eu acho que é sempre muito bom você ser reconhecido, né, receber uma premiação, uma indicação. Eu acho que isso mostra que você está indo no caminho certo. Mas, por outro lado, é algo que a gente deve sempre olhar e ver que tem muita coisa para a gente caminhar ainda, né? E foi muito bom estar nessa lista, e junto comigo nessa lista estavam justamente a doutora Eusenir Sarno, que era minha chefe, quando entrei na Fiocruz, quando entrei no laboratório, né, então ela estava encabeçando essa lista lá. Tinha também logo, né, entre os primeiros colocados, o Dr. Milton Osório Moraes, que é o meu atual chefe do laboratório, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, que tem uma carreira, acabou de desenvolver um kit para diagnóstico molecular na área de hanseníase, né, uma pessoa que tem uma vivência, assim, uma visão muito grande de pesquisa translacional, que consegue ver tanto o lado da pesquisa básica quanto da pesquisa aplicada. Então, eu tinha grandes referenciais nessa lista. Então, eu te confesso assim, que foi uma grande alegria compor essa lista, né, saber que a gente estava ali.
e me motivou a seguir mais ainda, né? E o Bruno Jorge, quando recebeu o prêmio, né, de primeiro colocado, né, da tese na área de medicina, a tese dele recebeu essa premiação, foi também uma grande felicidade, porque o Bruno foi meu primeiro aluno de doutorado. Então, eu gostei que eu já comecei assim, a primeira orientação com o pé direito. E Bruno, ele justamente trabalhou vendo o mecanismo de autofagia, que era aquele artigo lá do George que eu falei, da tuberculose. Nós publicamos isso no modelo de infecção com Mycobacterium lepre, que é um modelo difícil, porque é uma bactéria que não cresce em cultura. Então, a gente trabalhava com a pele dos pacientes. Nós pegávamos o punch. O Bruno fez um trabalho lindíssimo, que, sabe, foi publicado na PLOS Pathogens. Bruno, assim, hoje ele é pós-doutorando na Universidade da Califórnia, com o Dr. Robert Modlin, que é um grande colaborador do nosso grupo. E, assim, o Bruno está seguindo uma trajetória muito boa. E aí é onde eu digo que esses prêmios, esses reconhecimentos são muito bons, mas eu penso que o maior prêmio que eu recebo é quando eu vejo um aluno nosso, assim, seguindo e caminhando e crescendo na carreira, sabe? E, felizmente, eu acho que isso é uma grande alegria que eu tenho recebido, de ver meus alunos seguindo, ver meus alunos crescendo. Mesmo alunos que optam, eventualmente, de não seguirem na carreira científica, eu percebo que eles estão saindo e estão conseguindo se colocar no mercado, e eu acho que esse é o maior prêmio que a gente recebe. E, recentemente, você ingressou como membro da coordenação do Comitê de Valorização de Cientista do Grupo Mulheres do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse grupo. E ser cientista já é difícil, cientista mulher é um pouco bem mais difícil. Como é que você vê, na sua opinião, essa talvez falta de reconhecimento da cientista mulher na sua profissão? É complexo, porque até um tempo atrás, eu digo que antes da pandemia de Covid, quando eu falava que eu era cientista, as pessoas falavam assim, mas você faz o que exatamente? As pessoas não têm muita noção do papel do cientista, porque isso é uma coisa um pouco cultural no nosso país, né? Durante muito tempo, até o nosso processo de desenvolvimento aqui, ele era muito focado não no desenvolvimento em si, a gente recebia muito produto de fora para a gente só distribuir. Na área farmacêutica, por exemplo, a indústria aqui no Brasil, durante muito tempo foi isso. Foi propaganda, né, distribuição, mas não fazia necessariamente pesquisa e desenvolvimento aqui. Então, a gente não tinha uma cultura fortalecida de disseminação, né? E a nossa prática de pesquisa dentro dos laboratórios, muito focada para doenças negligenciadas, muito voltada para o SUS, mas sem uma preocupação de comunicar a ciência para a população. Essa preocupação que nós estamos tendo agora, da comunicação e divulgação científica, isso é algo que anteriormente isso não existia. Então, a academia, ela funcionava ali internamente para os seus pares, e a gente não tinha essa vivência. Então, as pessoas não sabiam o que era um cientista, qual era o papel, e havia aquele estigma daquele profissional de jaleco, o cara meio maluco e tudo. E aí, de repente, começa a se falar de pesquisa, de ciência, de valorização de ciência, e hoje a gente está na luta, justamente para mostrar às pessoas que a ciência ela é fundamental para o crescimento econômico de um país, que os países desenvolvidos, eles investem pesado em ciência, na formação dos seus jovens. E não é a formação, não é você dar o título, é você formar bem, é formar com qualidade, é você fomentar espírito crítico, né? Então, esse é o nosso grande desafio hoje, né? É se colocar no mercado científico e mostrar às pessoas qual é o papel do cientista na sociedade, mostrar a relevância social desse cientista, né? Que ele não está ali operando só naquele círculo na academia, mas que o que ele faz, o que ele gera de conhecimento é imprescindível para o desenvolvimento de um país. E quando você fala especificamente das mulheres, a gente vê que, apesar de nós termos muitas mulheres hoje na academia, se nós pegarmos os índices do CNPq, por exemplo, dos bolsistas de produtividade, nós ainda encontramos, né, em muitas áreas, muito mais homens do que mulheres. E áreas onde você tem muitas mulheres atuando, ainda assim.
Se você pegar as áreas de liderança das universidades, você tem muito mais chefes de departamento, pessoas de gestão do sexo masculino do que do sexo feminino. Então, isso é uma coisa, né, que hoje a gente está trabalhando, essa questão da igualdade, da equidade, e os próprios editais de pesquisa já estão trabalhando isso de uma forma um pouco melhor, no sentido de perceberem que a mulher, por suas características, precisa ser respeitado, por exemplo, o período da licença maternidade. Então, hoje você tem editais de pesquisa em que você já contempla ali que para mulheres que foram mães naquele período, você considera 1 ano a mais, porque você considera aquele período da licença maternidade, se foram 2 filhos, 2 anos a mais. Então, algumas políticas já estão sendo desenvolvidas nesse sentido. Nós temos ainda muitos desafios, mas é muito importante que nós tenhamos, né, estratégias como o movimento, né, da Mulheres do Brasil, que a gente brinca que é um grande movimento político sem partido, né? Não, mas que tem essa ideia de mobilizar pessoas para pensarem e discutirem aspectos relevantes para a sociedade. E eu faço parte justamente do comitê de valorização do cientista, dentro da equipe lá que trabalha a ciência da saúde, e o nosso papel é justamente discutir aspectos como empregabilidade, para que a gente, né, consiga trabalhar para evitar a fuga de cérebros do nosso país, para que a gente consiga ampliar ofertas e perspectivas de trabalho para os jovens cientistas. A gente discute justamente questões como a percepção social sobre o cientista, discute questões associadas a perspectivas de formação desse cientista. Então, nós estamos agora trabalhando num conjunto de lives em que vamos discutir até aspectos como, por exemplo, carreira científica para além da academia, como preparar um currículo que seja competitivo para a iniciativa privada também. Então, são aspectos e questões que estão, né, compondo o nosso cenário hoje e que a gente pretende, né, propor uma contribuição real para esses jovens cientistas. E nós estamos ainda, né, nos recuperando dos efeitos da pandemia do Covid-19, que teve profundas consequências físicas e emocionais para muitas famílias. E sabendo que você tem um canal de palavras de apoio e incentivo diário, como você vê os desafios sobre a questão do equilíbrio entre a saúde mental e a atuação profissional? É imprescindível, eu acho que é vital. Já tive alunos excelentes, assim, intelectualmente diferenciados, que não conseguiram seguir na carreira acadêmica, porque não tinham um preparo emocional para isso. O equilíbrio, o que a gente fala de inteligência emocional, né, ele é vital. A gente precisa estar bem para que a coisa flua bem. Porque a verdade é que, independente da situação de pandemia ou não, nas nossas existências nós vamos passar por situações desafiadoras. Todos nós. Cada um tem uma história, a gente tem a tendência de sempre achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? A gente olha as histórias de sucesso da academia, a gente fala assim, mas para fulano hoje é professor, fulano... Mas a gente não sabe a história de cada um. O que cada um fez para chegar até onde chegou. Né, os fracassos, porque as pessoas só mostram o que foi positivo, ninguém fica por aí chorando seus dramas, né? Eu, por acaso, relatei um drama aqui hoje para vocês, mas, na verdade, a gente sempre vai falar daquilo que é muito bom. E assim é a vida. Então, tem gente que, às vezes, não tem um preparo emocional para entender isso e começa a achar que só a sua vida é um problema, que só... E aí é muito difícil. A gente precisa ter equilíbrio emocional para entender que, sim, os desafios vão acontecer, mas os desafios estão aí para que nós possamos superá-los. E precisamos olhar para esses desafios e perguntar assim, para que isso está acontecendo? O que eu preciso mudar para que eu não passe a voltar por essa situação tão desafiadora? Né? Então, essa é a proposta. E eu trabalho muito isso com os meus estudantes. Às vezes, quando eu sinto que estão muito tensos, eu falo, para... Vamos dar uma relaxada, tira uma semana, volta e a coisa vai fluir, porque não adianta, quando a gente está ali com a cabeça muito turbulenta, a coisa não flui. Então,
a gente precisa estar equilibrado, e ciência precisa isso, porque um bom cientista, ele precisa ter criatividade, ele precisa ser capaz de repensar saídas para os seus experimentos. Se a cabeça não está legal, ele não sai do lugar. Então, você buscar, né, instrumentos e ferramentas é necessário não só para quem trabalha em ciência. Hoje, se nós pegarmos, tem várias matérias, aí a gente acha isso até no Google, dessas empresas do Vale do Silício, que eles colocam áreas de lazer para seus funcionários, porque são funcionários que precisam lidar muito com ambientes criativos, tudo, e às vezes tem aquela pressão por inovação e tudo. Tem empresas que optam por ter um dia off na semana para que a pessoa, naquele dia, possa resolver seus problemas pessoais e, quando estiver na empresa, esteja ali plenamente na empresa. Porque também não adianta, a pessoa estar lá trabalhando todo dia, de 8 às 10 da noite, e está cheia de problemas e não consegue focar no trabalho. Então, eu sou muito partidária de que a gente precisa trabalhar com a qualidade emocional também, né? Porque você não trabalha com máquinas, né? Você trabalha com um ser humano. E o ser humano, ele é esse misto do emocional, da razão, e esse equilíbrio, ele deve ser, né, demandado, ele deve ser buscado o tempo todo. Você falou uma coisa, teve uma coisa que você falou que eu estava aqui pensando, lembrando da entrevista com a Jaqueline Góes, que todo mundo hoje em dia só vê, a Jaqueline Góes. Ela é a Barbie, ela foi a que sequenciou, participou da equipe que sequenciou mais rápido o Covid. E na entrevista com ela justamente falou que um dia ela estava sentada chorando e a Esther virou para ela, o que foi ela? Eu vou desistir, eu não aguento mais. Então, é bem por aí. Se você não encontrar alguém, como você faz com seus alunos, peraí, calma, respira, a gente realmente desiste, a gente para e pira, ou senão não vai sair do lugar. Exatamente. Eu acho que, acima de tudo, você tem ali o ser humano, e altos e baixos todos nós temos, né? Eu acho que todo mundo tem aquela fase que está mais produtivo, que está mais confiante, e tem aqueles momentos que a gente está um pouco mais cansado, um pouco mais inseguro, e ainda mais esses momentos que nós estamos vivendo atualmente de tantas incertezas, né? Que a gente espera que mude a curto prazo, mas ainda assim, o jovem pós-graduando de hoje, ele está dentro de uma perspectiva muito similar que eu estava quando eu terminei. Né? Poucos concursos públicos, pouca perspectiva, nem todos estão, né, em condições de saírem do país. Então, uma série de questões, porque a vida está aí e demanda também. Não dá para a gente viver na utopia de achar assim, eu vou viver de ciência, mas a gente precisa comer, a gente precisa viver, a gente precisa pagar conta. Então, eu olho para os meus alunos e eu trabalho muito dentro dessa perspectiva. Eu falo, gente, olha só, a gente tem que estar equilibrado em todos os sentidos. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Então, eu tenho alunos, por exemplo, com potencial enorme para a ciência, mas que, nesse momento, optaram por um emprego na iniciativa privada porque precisam sobreviver, terminaram suas teses de doutorado, e aí, no momento, não querem ir para o exterior. Conseguimos até bolsa de pós-doc, mas aí preferiram uma certa estabilidade. E quem sou eu para julgar se foi um caminho que eu mesma escolhi no passado, né? E a gente vai fazendo isso. E cada um, eu tenho outros, por outro lado, que assim falaram, não, eu quero vida científica, eu vou ficar aqui. Estão lá, estão batalhando, estão insistindo. Então, é muito da pessoa e a gente precisa respeitar os limites de cada um, as decisões de cada um. Porque todos, assim, eu percebo que todos têm muito potencial, todos vão... Mas os caminhos de desenvolvimento, né, as trajetórias, elas são muito particulares, né, e as percepções também do momento, né? Às vezes você tem dois alunos vivenciando situações muito parecidas, mas que eles percebem aquele momento de forma totalmente distinta. Então, você precisa respeitar esse olhar e trabalhar para que ele se desenvolva plenamente dentro daquela percepção que ele está encontrando no momento, dentro daquelas barreiras, muitas vezes, que eles trazem, né? Então, eu digo que até isso a gente acaba tendo que desenvolver, né? Esse olhar de olhar para o nosso aluno e perceber que cada um tem as suas questões que precisam ser trabalhadas para que eles possam se desenvolver ainda mais plenamente, porque todos têm muito potencial. Eles precisam justamente de alguém que acredite neles e que os empurre. Assim como eu encontrei pessoas no passado, né, que me motivaram, que me incentivaram,
e que me ajudaram, né, a construir a minha carreira, eu acho que eu busco trazer isso, né, na minha forma de orientar, de ser uma grande incentivadora para eles também. Mas eu acho que é isso, fazer pesquisa é desafiador profissionalmente e pessoalmente. Você é desafiado a todo momento, seja no laboratório, na bancada, porque algum resultado não está batendo, ou porque você não sabe, estou terminando, o que será que vai acontecer? E aí, às vezes você vai sendo levado, se você não parar e respirar, tipo, para onde eu vou, é complicado. Mas a ciência, ela tem um pouco isso, né? Ela te ensina a ser resiliente e ela te ensina a ser uma pessoa mais adaptável ao mundo, né? Sim. E aí, aqueles que conseguem se adaptar melhor são aqueles que vão mais distantes, eles caminham mais. Porque a verdade é que a gente vai ser frustrado, a gente lança as hipóteses e vai fazer o experimento e a gente acha assim, poxa, eu vou publicar na Nature. Aí dá tudo errado. Aí a técnica não funciona, aquela técnica que está linda no artigo do fulano, no seu dá tudo errado. E aí você fala, mas por que está dando errado? Né? E aí você tenta fazer milhões de coisas. E aí, às vezes, eu falo assim, para de fazer isso. Vai fazer outra coisa. Aí dá 2 meses depois eu falo, agora volta para aquilo. Aí o negócio funciona, do nada. Mas voltou a funcionar como? Não sei. Eu acho que era a energia do momento. Eu brinco que era a energia do momento. A gente estava tenso, estava dando tudo errado. Às vezes é um reagente, pH da água. Mas, assim, eu tento trabalhar dentro de uma perspectiva de que a gente precisa ter essas adaptações e ter essa coisa de não trazer muito aquela coisa da culpa, porque Deus pergunta, o que eu fiz de errado? Não, peraí, vamos rastrear tudo, tal, conseguiu mudar, não deu, vamos parar isso aqui, faz o outro objetivo, depois a gente volta para esse. Porque senão você não consegue caminhar. E é interessante porque quando você passa a ter esse olhar para a ciência, você passa a ter esse olhar para tudo na sua vida. Porque aí você começa a entender que a vida é isso, né? A gente não vai ter uma vida perfeita. A vida vai lançar momentos de frustração para a gente. E aí a gente precisa saber lidar com esses momentos desafiadores. E no final a gente cresce. A gente cresce porque a gente passa a enxergar a vida dentro de uma perspectiva mais ampla. Não dentro de expectativas. Porque quando a gente tem muita expectativa, a tendência é a gente se frustrar. Porque o fluxo da vida é algo muito, né, rápido. E a gente não tem controle sobre todas as coisas. A gente mal tem controle sobre a nossa própria vida, né? A gente tem controle sobre o momento presente. A pandemia veio nos mostrar isso, né? Então, eu brinco com os meus alunos assim, é um dia de cada vez, uma esperança por dia. A gente chega no laboratório e fala, hoje a gente vai descobrir a cura da hanseníase. Então, a gente brinca, não, já tem até a cura, tem tratamento. Mas eu brinco, eu falo assim, hoje a gente vai acabar com a hanseníase no mundo, a gente vai fazer tudo, vai dar tudo certo hoje. Mas se não der hoje, amanhã a gente volta e faz amanhã de novo. E a gente vai levando. E você é mãe, eu queria que você compartilhasse, falasse um pouquinho pra gente quais são os desafios aí como mãe, conciliar a sua atuação de profissional, de pesquisa, orientação, parte administrativa. O maior desafio é sempre equilíbrio, né? Equilibrar, a gente sempre fica com a sensação de que está deixando algo a desejar. E no meu caso, particularmente, eu sou uma mãe atípica, porque os meus 2 filhos estão no espectro do autismo. Então, são crianças que, para além da mãe, demandam uma mãe que leve a terapias, uma mãe que estude para entender processos de transtornos sensoriais, de questões cognitivas, né? Então, eu tento usar um pouco essa visão que eu tenho em relação à ciência para a minha vida também. Tem gente que fala assim, mas como é que você consegue trabalhar seus 2 filhos, tudo? Eu sou uma pessoa que eu digo que eu sou muito privilegiada, né? Eu disse para você naquele momento, quando eu perdi meu pai, que eu tive que repensar e pensar em emprego e dar um suporte maior para minha mãe. Eu voltei para morar próximo à minha mãe, e naquele momento eu vim para ajudá-la. E nada acontece por acaso. Hoje eu continuo morando perto da minha mãe, porque hoje é ela que me ajuda. Sem minha mãe eu não conseguiria fazer nem metade do que eu faço, porque ela me dá muito suporte com os meus filhos. Então, é isso que eu digo, a vida da gente é uma grande troca o tempo todo. A gente, às vezes, acha que a gente está ajudando alguém, e muitas vezes esse alguém é que ajuda a gente não consegue ter essa dimensão, né?
E no meu caso, eu tenho muito suporte, felizmente. Eu tenho a minha mãe, eu tenho uma pessoa que morava no Espírito Santo, que veio morar comigo, que me dá um suporte aqui com as crianças, que trabalha comigo com as crianças. Então, isso me dá uma flexibilidade de conseguir trabalhar, de conseguir ter minha carreira e, ao mesmo tempo, ser mãe. É desafiador? Tem momentos que são profundamente desafiadores, porque a criança tem dia que tem febre, tem um evento na escola que você quer participar, você quer estar presente, mas é possível conciliar? É totalmente possível. Você só precisa deixar isso muito claro para as pessoas. Porque eu costumo dizer o seguinte, a ciência é importante, ela é vital para mim. Eu não sei o que seria de mim sem a ciência hoje, porque realmente a ciência é algo assim que me alimenta. Fazer ciência é algo que me alimenta. Assim, falar de ciência é algo que me inspira, me motiva, me faz acordar todo dia com energia renovada para seguir. Mas eu sei que vai chegar um dia que eu vou me aposentar, que as coisas vão continuar, né? E o que vai ficar? É a família. Então, há um tempo atrás, eu percebia que existia muito isso, né? As mulheres, quando vinham para a carreira científica, elas tinham muita preocupação de terem um comportamento masculino, porque elas estavam num universo muito masculino, então elas queriam reproduzir aquilo. Então, elas buscavam, por exemplo, fugir de casamento. Muitas não casaram, muitas não tinham filhos, porque queriam viver a ciência integralmente. E eu percebo que, assim, há histórias e histórias, respeito profundamente as pessoas que fazem essa escolha, mas penso que viver é você saber equilibrar. E com equilíbrio você consegue, né, encontrar alegrias em várias áreas da sua vida, quer na profissional, quer na pessoal. O fato de você ser um bom cientista, né, não te impede de ser alegre, de encontrar contentamento na vida familiar. Basta você encontrar recursos, encontrar parcerias. Eu também tenho um esposo que trabalha com ciência, que também é pesquisador e que também me dá muito suporte. Então, a gente se reveza na hora de levar nas terapias, a gente se reveza. Muitas vezes eu tenho um projeto com editais aqui com prazos, ele me dá suporte com as crianças. Quando ele está com mais demandas, eu dou mais suporte. E essa troca eu acho que é muito boa, porque as crianças também vão aprendendo a entender isso, né? Que eles têm pais que têm responsabilidades, que têm compromissos, e a dinâmica ela vai fluindo e vai acontecendo, né? Então, e eu vejo que isso não é só comigo, eu conheço várias cientistas, várias mulheres que são excelentes cientistas e que foram mães, né? Então. E na sua opinião, qual é o papel da nova geração de meninas nas ciências? Eu acho que vocês têm a faca e o queijo nas mãos. Porque, assim, é um momento desafiador, mas vocês estão chegando muito mais empoderadas do que a minha geração. Vocês têm muito mais consciência do papel do cientista. Vocês têm um posicionamento ainda mais crítico do que nós tínhamos em relação à profissão, né? Porque a gente tinha muito aquela ideia utópica da ciência pela ciência, né? Aquela coisa de tipo, vocês não, vocês já estão numa geração que vocês estão começando a brigar por direitos, posições, e a ideia, eu penso que é isso, é crescer. A gente tem um futuro com a ciência muito mais disseminada no nosso país, uma inserção feminina muito maior, né? E com muita qualidade, porque eu acho, assim, a gente não pode, eu tenho, assim, muito cuidado quando eu falo da questão de gênero, porque primeiro que meus filhos são homens, né? Eu tenho 2 meninos. Eu falo assim, nossa, não dá para a gente também querer um mundo só feminino, porque os meninos também têm que ter o espaço deles. Não vamos jogar os meninos fora, não. A gente precisa dos meninos. Mas eu digo assim, a mulher, ela tem uma sensibilidade, ela tem um olhar que faz uma diferença na ciência. O nosso fazer ciência, né? Ele é muito bacana. E a mulher, ela está chegando com muita motivação para ocupar esse espaço que por tanto tempo foi um espaço predominantemente masculino. E eu penso que essa geração ela tem potencial para fazer coisas incríveis aí, ainda mais com essa tecnologia toda que desponta. Meus primeiros trabalhos em congresso, a gente ficava... Primeiro, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha nem computador. Eu tenho 44 anos, olha só, eu sou velhinha perto de vocês, mas assim,
Eu não sou tão velha. E quando eu entrei na faculdade, os computadores que existiam eram aquelas coisas. A minha primeira impressora era uma impressora matricial, que fazia zzz, eu comprei com o dinheiro da minha iniciação científica. A gente ia apresentar coisa em congresso nos quadradinhos, assim. Hoje em dia, vocês trabalham com coisas incríveis em bioinformática. Vocês têm estratégias de, sabe, a questão global, a interação. Eu lembro que no primeiro período de faculdade, eu fui fazer uma disciplina que a gente ia para dentro da biblioteca para aprender a usar index contents, que a gente fazia pesquisa de artigos, era olhando nos livrões, assim, depois a gente ia buscar, e quando não tinha, tinha que fazer pedido daquele artigo. Levava um mês para chegar para a gente. Hoje em dia você tem estratégia, você usa PubMed, você tem ali o artigo que você quer, a hora que você quer. Então, a gente tem toda, né, um acesso ao conhecimento, à difusão do conhecimento, essas tecnologias, né, de acesso, salas de aula virtuais. Você faz cursos hoje em universidades internacionais, estando na sua própria casa. Então, o acesso ao conhecimento hoje é muito grande. Eu acho que vocês têm tudo aí para brilharem muito aí no futuro. E ao longo da sua vida e da sua carreira, quem foram as mulheres que te inspiraram? Ixi, tem muitas. Mas, ó, assim, vou pontuar algumas, né? Que eu acho que algumas eu já até citei aqui, né? Eu acho que a minha mãe me inspirou, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito perspicaz, mas ela teve uma coisa, quando eu nasci, minha mãe parou de trabalhar. Mas ela me alfabetizou. Então, lembra que eu te falei que eu entrei na universidade muito nova? Ela não tinha nada para fazer dentro de casa, ela ficava me dando aula. Então, com 3 anos, eu sabia ler e escrever. Ela ficava brincando de me dar aula. E a minha mãe sempre foi alguém que dizia assim, olha, eu parei de trabalhar, mas eu não quero que você pare, não. Então, você vai seguir. E ela falava assim, eu vou te criar para você ser uma boa profissional. E ela colocou isso na minha cabeça e eu falei, eu vou equilibrar, eu vou casar, vou ter meus filhos, mas eu vou seguir. Minha mãe foi uma grande referência, né? Eu tenho a minha madrinha, minha prima madrinha, que ela fez, inclusive, farmácia na UF, e ela também foi uma grande referência, foi graças a ela que eu fui escolher farmácia, e hoje eu sou completamente apaixonada, eu brinco que eu não sou farmacêutica, mas eu sou completamente apaixonada pela área de farmácia, que é a Eliane Olmo. A Eliane, ela é uma grande referência enquanto profissional, uma pessoa muito séria, muito dedicada, que me apresentou a farmácia. Meu primeiro dia de universidade, ela foi comigo, né, e norteou todo o início de trajetória ali. Eu queria fazer análises clínicas por ela, né, porque eu tinha nela um espelho, né, mudou um pouco a trajetória, porque eu me encantei pela pesquisa, mas ela foi uma grande referência. A Bartira Rossi Bergman, eu acho que foi uma grande referência. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa, porque quando eu cheguei para fazer o estágio de iniciação científica, a Bartira dava uma provinha. E eu falava francês, eu tinha feito curso de francês e tudo, e a Bartira, ela me deu um texto assim, me deu várias coisas para traduzir e tal. Mas eu tinha uma coisa com a Bartira no início, que ela falava, eu ficava nervosa, e eu comecei a errar um monte de besteira, e ela ficava assim, traduz isso para mim em francês. Eu travava, né? Eu ficava, eu não vou saber. Aí tudo. Mas aos poucos, né? A gente, aquela convivência diária no laboratório, tudo foi quebrando, e Bartira me ensinou muita coisa. Me ensinou muita coisa sobre ciência, sobre gostos musicais. A gente ia para o congresso em Caxambu, tudo de carona no carro dela. Me ensinou a gostar dos Beatles. Bartira me oportunizou muitas coisas, né? Sendo minha orientadora, me ensinando tanta coisa. Foi uma grande referência. E, por último, eu vou citar a doutora Euzenir Nunes Sarno, que foi quem me recebeu na Fiocruz, no laboratório de hanseníase, quem me mostrou a importância da pesquisa transnacional, da pesquisa clínica, quem foi, assim, alguém que foi um divisor de águas literal na minha carreira, porque me abriu perspectivas e possibilidades que me permitiram chegar onde eu estou. Então, muito do que eu sou hoje, eu devo a muita gente. Tem muita gente que eu não listei aqui, que foram grandes referências. Mas essas 4 pessoas, elas estão ali no top 4 das 4 maiores referências da minha vida. E se você pudesse entrar numa máquina do tempo e encontrar a Roberta do futuro, como é que você acha que ela vai estar e o que você diria para ela?
Eu espero que ela esteja bem, mas eu acho que eu diria para ela assim, valeu a pena, né? Será que valeu? Acho que valeu, né? A gente quer que valha, a gente quer que a coisa caminhe, que dê tudo certo, que eu acho que eu quero olhar para essa Roberta e ver que as minhas escolhas foram acertadas, porque eu acho que a vida da gente é isso, um festival de escolhas, né? O tempo todo nós somos desafiados e colocados em situações para realizarmos a escolha, que eu posso olhar para ela e dizer assim, acho que fizemos boas escolhas, né? E você poderia compartilhar com a gente uma meta ou um sonho? Talvez seguir fazendo ciência num país mais democrático, com menos injustiças sociais, com mais equidade, com mais acesso à educação, uma educação de maior qualidade, onde a gente não pense na educação somente em números, mas que a gente pense realmente em ofertar às crianças e jovens um ensino que os permita escolhas no futuro e permitam acesso não somente ao ensino superior, mas uma vida plena, uma vida saudável, uma vida equilibrada. Eu penso muito nisso, sabe? Eu penso que a gente tem as nossas metas individuais, mas a gente precisa pensar também que, como servidores públicos, no meu caso, eu sou uma servidora pública, eu preciso ter uma percepção da sociedade que eu vivo, né? Eu preciso fazer com que o meu trabalho ele repercuta de alguma forma em algo que seja bom para a sociedade. Então, apesar de buscar muita leveza, né, na forma de orientação e tudo, é algo que eu faço com muita seriedade, porque eu sei que a sociedade investiu para que eu estivesse ali, né? E eu tenho que retribuir formando jovens com espírito crítico que possam sair dali formando novas pessoas. Então, na pós-graduação, eu oriento e dou aula, ministro aulas para jovens que vão ser eventualmente professores da rede pública de ensino, que vão orientar outros jovens. Então, eu penso que é isso, que a gente precisa realizar um movimento de começar realmente em nós a mudança que a gente espera que aconteça no mundo. Então, se eu tenho como meta me aprimorar a cada dia, não só como profissional, mas como ser humano, buscando participar mais ativamente de ações e iniciativas que possam contribuir para uma sociedade que seja cada vez mais justa e igualitária. E agora a gente vai para as nossas rapidinhas. Eu vou falar algumas poucas palavras. Você tenta me responder em uma outra palavra ou frase. O que você acha que é que eu te disse significa para você? Começando por ciência. Vida. Pesquisa. Fundamental. Imunologia. Descobertas. Meninas nas ciências. Futuro. E para fechar nossa conversa, nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem de incentivo para as meninas seguirem os seus caminhos nas ciências ou em qualquer outra área que elas desejem estar. Meu pai, uma vez, eu estava num momento muito de escolhas, né, que a gente faz na vida. E eu cheguei para ele e disse assim, eu não sei qual caminho que eu devo seguir, eu não sei o que eu tenho que fazer. E se não der certo, né, como é que vai ser? E aí ele disse para mim assim, sorte tem quem acredita nela. E eu usei um pouco isso para nortear a minha vida, eu uso isso até hoje, né? Não no sentido de que há aquela ideia utópica da sorte pela sorte, mas a verdade é que quando você se coloca numa postura, né, de positividade diante da vida, você encontra em você recursos e habilidades para que você percorra e corra atrás dos seus sonhos e das coisas que você quer com mais energia, com mais vigor, com mais motivação. Quando a gente já coloca o medo, né, como algo, né, como um impeditivo, como algo ali presente, a gente já cria barreiras que nos impedem de usar todo o nosso potencial. Então, se eu tenho assim alguma mensagem para deixar para as meninas na ciência,
Não tenham medo, desafiem-se, acreditem em vocês mesmos. Vocês têm muito potencial. Às vezes, vai seguir um caminho que não vai dar certo, mas vai por outro. O que é de cada um está guardado e vai acontecer na hora certa. Eu brinco que na época que eu fiz concurso, eu só entrei mesmo no meu 3º concurso. Alguns colegas fizeram 5, 6 concursos. E aí eu dizia assim, concurso a gente faz até passar. A gente não faz concurso para passar, a gente faz até passar. Porque a gente vai crescendo com cada um deles, a gente vai aprendendo. E assim é a vida, né? É a nossa capacidade de se readaptar. Então não fechem portas, aproveitem para se aperfeiçoar em várias áreas, para conhecer várias áreas. E quem sabe não desperta, né? Coisas novas que vocês se encontrem, assim como eu me encontrei na ciência, né? Aquela menina lá de 15 anos, farmacêutica, que queria fazer análises clínicas e que encontrou a imunologia e não saiu da imunologia e que hoje, né, trabalha com imunologia de ciências infecciosas. E eu posso dizer claramente para vocês que não conquistei tudo, não sou uma grande cientista, né? Sou uma pesquisadora que estou fazendo ali o meu trabalho da melhor forma possível, mas posso dizer que sou profundamente feliz pela oportunidade de realizar o trabalho que eu realizo. Então, que vocês possam, né, fazer o trabalho de vocês e encontrar realização nas escolhas de vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente, professora, foi maravilhoso, obrigada. Eu que agradeço, queria parabenizar esse projeto lindo de vocês, que eu já acompanho. Foi uma honra estar aqui hoje com vocês. Eu queria agradecer muito a você, Roberta, pelo carinho aí de me receber, a toda a equipe, dizer que foi um prazer mesmo e desejo para vocês todo o sucesso aí, parabenizá-las por essa iniciativa. Obrigada. E é isso, pessoal. Logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, seguir aqui o canal e lá no nosso podcast também que vocês podem ouvir e seguir todas as nossas atualizações lá no Instagram.